Era madrugada quando o chão da fábrica ainda tremia sob o peso das máquinas. O som dos motores, o vapor escapando dos canos e o cheiro de ferro queimado formavam a trilha sonora de homens que, noite após noite, forjavam o sustento de suas famílias com mãos calejadas e corações cansados. Homens que, aos olhos do mundo, pareciam feitos de aço, frios, mecânicos, duros, mas quem os via apenas de fora nunca imaginaria o que se escondia por trás dos olhares silenciosos e das rugas marcadas pela vida. Entre eles havia um homem chamado Augusto. Era o mais antigo da linha de produção, conhecido por sua força e precisão. Nunca se atrasava, nunca reclamava e raramente sorria. Diziam que ele era a alma da fábrica, mas o próprio Augusto não se lembrava da última vez que sentira algo parecido com alma. Desde a perda do filho em um acidente de trânsito, a vida havia se tornado uma sequência de dias iguais. Trabalho, silêncio e lembranças. O som das máquinas era o único capaz de abafar o grito que ele guardava dentro de si. Mas naquela noite, algo estava diferente. O novo funcionário, um garoto chamado Daniel, havia chegado há poucos dias. Jovem, curioso e com uma vontade quase ingênua de aprender. Augusto o observava de longe, lembrando-se do filho. Daniel o tratava com respeito, mas também com uma espécie de carinho que ele não estava acostumado. Seu Augusto, o senhor já trabalha aqui há quanto tempo? Perguntou o rapaz com o barulho das prensas ao fundo. Tempo demais para contar, respondeu ele sem levantar os olhos. Daniel riu e, mesmo sem perceber, aquele som leve começou a quebrar o gelo que envolvia o coração do velho operário. Os dias seguintes trouxeram uma rotina diferente. Daniel se esforçava, fazia perguntas e sempre terminava o turno com um obrigado. Algo tão simples, mas que ninguém dizia por ali há anos. Augusto começou a reparar nas pequenas coisas. O som do rádio velho que tocava músicas antigas, o cheiro do café no intervalo, a conversa dos colegas sobre futebol. A vida ainda acontecia, mesmo dentro daquele inferno de ferro e fumaça. Mas o destino, como sempre, gosta de testar quem está começando a sentir de novo. Certa noite, uma falha técnica no sistema de refrigeração causou superaquecimento em uma das prensas principais. Augusto percebeu o perigo imediatamente. Correu até o painel de controle e começou a desligar as máquinas, gritando para que todos saíssem. O barulho era ensurdecedor. O vapor tomava o ar, e entre os gritos e o som metálico, Augusto viu Daniel preso entre duas estruturas de ferro que começavam a ceder. Sem pensar, ele correu. As mãos queimavam ao tocar as peças incandescentes, mas ele não parou. Empurrou com toda a força que tinha e conseguiu soltar o rapaz. Mas no mesmo instante, uma explosão de vapor o atingiu em cheio. Tudo ficou branco. O silêncio que se seguiu foi quase irreal. Daniel abriu os olhos devagar, sentindo o corpo tremendo, e viu o velho caído ao chão, imóvel. Seu Augusto! Gritou, arrastando-se até ele. Os outros operários chegaram segundos depois. Chamaram ajuda, correram, mas Augusto não se movia. Naquela noite, os portões da fábrica se fecharam mais cedo. O som das máquinas cessou. Pela primeira vez em muitos anos, o lugar parecia morto, como se tivesse perdido o coração que o fazia pulsar. Augusto sobreviveu, mas ficou internado por semanas. Queimaduras, fraturas e um longo silêncio. Daniel visitava todos os dias, levando café e histórias da fábrica, como se quisesse manter vivo o vínculo entre eles. Às vezes, Augusto fingia dormir só para ouvir o garoto falar. O pessoal sente falta do senhor lá. Até o rádio parece triste. E ele sorria pela primeira vez em muito tempo. Quando finalmente recebeu alta, Augusto voltou à fábrica, mesmo contra as recomendações médicas. O corpo doía, mas a alma, curiosamente, estava mais leve. Ele percebeu que, de alguma forma, ainda havia algo ali dentro que batia, fraco, mas vivo. E que talvez o aço que o cobria nunca tivesse sido frieza. Era apenas armadura. A história do acidente correu por toda a cidade. Os jornais falaram do operário herói que salvou um jovem da morte certa. Mas Augusto nunca se viu como herói. Para ele, era apenas um pai tentando salvar, de novo, alguém que lembrava o filho que perdera. E foi ali, entre as engrenagens, que ele entendeu.
Os verdadeiros corações de aço não são os que não sentem. São os que, mesmo machucados, continuam batendo. Alguns meses depois, a fábrica organizou uma homenagem. Um painel novo foi instalado na entrada, com uma frase gravada em metal. Aqui trabalham homens de aço, mas com alma de fogo. Quando Augusto leu, não conseguiu conter as lágrimas. Daniel, ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e disse: Seu Augusto, o Senhor me ensinou o que é ter coragem e coração. O velho operário apenas respondeu: Não, garoto, você que me ensinou a sentir de novo. E naquele instante, o som das máquinas pareceu diferente, menos frio, mais vivo, como se até o ferro tivesse alma. O tempo passou e Augusto, já aposentado, ainda visitava a fábrica às vezes. Gostava de ver os novos aprendizes, de ouvir o barulho familiar do metal e de lembrar que, entre aquelas paredes de aço, ele havia redescoberto o que era ser humano. Mas a vida, com sua ironia silenciosa, ainda guardava um último capítulo para ele. Uma manhã chuvosa, Daniel recebeu uma carta, escrita à mão com letras trêmulas. Era de Augusto. Garoto, se você está lendo isso, é porque minha hora chegou. Mas não se preocupe, eu fui em paz. A fábrica ainda é o meu lar, e você, o filho que o destino me devolveu. Continue sendo a alma que esse mundo precisa. E lembre-se, até o aço derrete quando é tocado pelo fogo certo. Daniel ficou parado por horas, segurando o envelope. As lágrimas se misturavam com a chuva que caía do lado de fora. Naquela noite, ele voltou à fábrica. Acendeu as luzes, ligou o velho rádio e, pela primeira vez, o som ecoou por todo o galpão com uma melodia diferente. Suave, nostálgica, quase humana. E enquanto o ferro era moldado, parecia que o espírito de Augusto ainda estava ali, guiando cada batida, cada chama, cada gesto. Daniel ficou noites inteiras sem conseguir tirar aquela carta da cabeça. O som das palavras de Augusto parecia ecoar dentro dele, como o barulho das máquinas antigas. Firme, constante, impossível de ignorar. Ele sabia que o velho operário havia partido, mas de algum modo era como se sua presença ainda estivesse ali, entre o ferro e o fogo. Cada martelada, cada estalo, cada ruído parecia carregado de memória. E o mais curioso, os outros trabalhadores também sentiam. Um dia, o gerente da fábrica decidiu desligar o rádio antigo, o mesmo que tocava desde o tempo de Augusto. Era velho, chiava e gastava energia à toa. Mas quando o botão foi girado e o silêncio tomou conta do galpão, algo mudou. Estranho, murmurou um dos homens. Parece que a fábrica ficou vazia. Daniel, que observava tudo de longe, apenas respondeu. Porque o som dele fazia o aço lembrar que tem coração. Naquele mesmo dia, o rádio foi religado. E ninguém nunca mais tentou desligá-lo. O tempo seguiu e Daniel foi crescendo ali dentro. Tornou-se supervisor, depois mestre de linha e, finalmente, o responsável por treinar os novos aprendizes. Mas nunca se esqueceu de onde veio. E, principalmente, de quem o salvou. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Às vezes, durante a madrugada, ele parava em frente às máquinas, observando as faíscas que saltavam como pequenas estrelas, e dizia baixinho: Ainda estamos aqui, seu Augusto. Mas o destino, sempre atento às almas que ainda têm fogo, preparava mais um encontro. Certa noite, uma jovem chamada Helena começou a trabalhar na fábrica. Era diferente dos outros. Calma, detalhista, com um olhar curioso que parecia enxergar além das máquinas. No primeiro dia, ela caminhou até Daniel e perguntou: Foi o senhor que conheceu Augusto Lima? O nome dito em voz alta trouxe um nó à garganta dele. Foi, sim. Você o conheceu? Helena sorriu de leve. Ele era meu avô. O silêncio que se formou foi mais profundo do que o barulho das máquinas. Daniel não sabia se ria, chorava ou apenas abraçava aquela menina. Ela contou que crescera ouvindo histórias do avô. O homem que dizia que o ferro podia ensinar mais sobre a vida do que qualquer escola. Que falava que as pessoas são como o aço, quanto mais fogo enfrentam, mais fortes ficam. E agora, anos depois, ela estava ali, seguindo os mesmos passos. A chegada de Helena trouxe algo novo à fábrica. Uma energia diferente. Ela sorria, cantava baixinho e até decorou o painel com fotos antigas dos primeiros operários.
inclusive de Augusto em preto e branco, com aquele olhar firme e honesto. Aos poucos, a fábrica foi mudando. As pessoas começaram a se cumprimentar mais, a rir mais, a cuidar umas das outras. Era como se o espírito de um homem tivesse se espalhado entre todos. Certa tarde, quando o sol atravessava os vidros sujos do galpão, Daniel viu Helena parada diante da antiga prensa, com as mãos sobre o metal frio. "Tá tudo bem?" ele perguntou. Ela olhou para ele e respondeu com um sorriso triste. "É estranho. Parece que ele ainda está aqui." Como se o aço respirasse, Daniel engoliu em seco, sem saber o que dizer. Apenas assentiu, porque ele também sentia. Naquele mesmo dia, aconteceu algo que ninguém esqueceria. Um curto-circuito em uma das linhas elétricas causou um pequeno incêndio próximo à área de fundição. As chamas cresceram rápido e a fumaça começou a tomar o ar. Gritos ecoaram, correria, desespero. Helena estava no meio da confusão, ajudando a retirar ferramentas quando uma viga desabou, prendendo-a entre destroços. E foi aí que a história pareceu se repetir. Daniel correu. Os olhos ardiam com a fumaça e o calor era insuportável. "Helena! Segura firme, eu tô chegando." Ela tentava responder, mas a voz mal saía. As chamas subiam pelas laterais, o ar queimava os pulmões. Daniel empurrou os pedaços de ferro com toda a força, ignorando o calor, o medo, a dor. Por um instante, ele sentiu como se as mãos não fossem dele, como se outra força o guiasse. Uma força antiga, conhecida. E quando conseguiu libertar Helena, o teto cedeu atrás deles. Ambos rolaram para fora, tossindo, com a fumaça cobrindo o céu. Os bombeiros chegaram minutos depois. O fogo foi controlado. Ninguém morreu. Mas todos sabiam. Se não fosse por Daniel, a história teria terminado de outro jeito. Enquanto ele se sentava no meio-fio, sujo de fuligem, Helena se aproximou e segurou sua mão. "Você salvou minha vida." Daniel olhou para ela com lágrimas misturadas a cinza e respondeu: "Não fui eu. Foi ele. Eu só segui o que ele me ensinou." Dias depois, quando tudo se acalmou, Helena decidiu fazer algo em homenagem ao avô e a Daniel. Ela desenhou uma escultura. Duas mãos de ferro entrelaçadas, uma mais velha, outra jovem, ligadas por um coração de fogo em chamas. A peça foi colocada na entrada principal da fábrica, junto à frase que já estava gravada ali, e abaixo dela um acréscimo: "Porque até o aço mais frio guarda uma centelha de alma." A notícia se espalhou. Pessoas vinham de outras cidades só para ver a escultura dos corações de aço. Alguns choravam, outros faziam silêncio. Muitos diziam que sentiam algo inexplicável ao olhar para ela, como se houvesse uma presença ali, observando, sorrindo. Naquela noite, quando a fábrica fechou, Daniel voltou sozinho. Ficou diante da escultura, com o som distante das máquinas e o vento frio cortando o ar. Ele tirou do bolso a velha carta de Augusto, amarelada, dobrada, quase se desfazendo, e a colocou aos pés da escultura. "Cumpri o que prometi, velho. Ensinei o que você me ensinou, e agora tem mais gente batendo forte por aqui." O vento soprou mais forte, e por um breve instante, o fogo refletido no metal pareceu pulsar, como se o coração de ferro tivesse vida própria. Daniel sorriu. "É, até o aço tem alma." Enquanto ele se afastava, o rádio antigo que ninguém mais conseguia sintonizar há meses ligou sozinho. Uma música suave, antiga, começou a tocar. Os seguranças juraram depois que viram luzes piscarem e que o som ecoou pelo galpão inteiro, como um sussurro entre as máquinas. E ali, naquela mistura de ferro, fumaça e lembranças, a história se completou. Porque algumas pessoas vêm ao mundo não para brilhar, mas para aquecer os outros. Para lembrar que mesmo os corações mais duros, quando tocados pelo amor, se tornam capazes de pulsar novamente. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Porque histórias assim precisam continuar vivas. Para lembrar o mundo de que ainda existe humanidade, mesmo onde menos se espera. E antes de ir, me conta nos comentários. Você acredita que até o aço pode ter alma?